Fala galera, tudo bom? Então, o tema que eu vou trazer hoje, o que a gente vai conversar aqui, é de extrema importância, pode salvar uma vida ou várias vidas, né? Dependendo de como o professor utilizar isso na aula de jiu-jitsu. E aí, se você quiser ouvir aqui sobre ganhar medalha, técnica de jiu-jitsu, nem continua nesse vídeo não, pode ir embora, beleza? O que eu vou falar aqui é sobre saúde, sobre condicionamento cardíaco, sobre coração e como você pode salvar uma vida numa aula, dando aula de jiu-jitsu, com a sua aula de jiu-jitsu, e como, se você entender isso, né, você consegue mostrar para os seus alunos e para quem for seu futuro aluno o quanto que você domina, né, esse conteúdo, esse conhecimento, e como suas aulas podem assegurar, né, a saúde, em especial saúde cardíaca dos seus alunos. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, galera, olha que interessante, né? Primeiro a gente tem que entender que eu sempre falo isso, não sei assim como a maioria recebe isso, mas eu sei que tem um grupo de pessoas, atletas também, que sempre me mandam mensagem e tem tido uma compreensão muito legal sobre isso, né? Mas a maioria, né, realmente eu não sei. Muitas pessoas acabam vendo os vídeos e não me dão feedback, mas isso aí também a pessoa tem que ficar à vontade para essa situação. Mas assim, uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Durante a atividade física, e no caso durante o jiu-jitsu, né, o nosso coração ele é exigido, e muitas vezes é exigido ao extremo, né? Existe alguma forma segura da gente tá pensando nas aulas pro coração? É uma pergunta que pode vir na cabeça do professor. E se meu aluno tiver hipertensão, né? Ele pode treinar jiu-jitsu? Tá, e como que o meu jiu-jitsu pode melhorar a longo prazo essa hipertensão do meu aluno? Como que o meu jiu-jitsu pode, a longo prazo, melhorar a capacidade cardíaca do meu aluno? Deixar o coração do meu aluno um coração mais forte. E não só falar assim, o jiu-jitsu melhora o coração, mas por que melhora? O que eu estou fazendo na minha aula que melhora? E quando que eu estou passando do limite posso prejudicar meu aluno? Se o aluno chegar, né, com uma pressão alta, por exemplo, existe alguma coisa que dá para fazer na aula de jiu-jitsu que a gente tem segurança e pode deixar o aluno fazendo sem problema? Isso é muito importante, beleza? E aí a gente vai conversar sobre isso aqui e vai ser bem legal. Então, se conhecer o coração é algo fantástico e importante, né? Não vou entrar profundamente nisso porque o meu foco é a atividade, é o final lá. Mas só pra gente ter noção, né? O coração ele tem 4 cavidades, né? 2 em cima e 2 embaixo. Elas não se conectam da direita e da esquerda, não se conectam diretamente, né? Então, por exemplo, as 2 de cima a gente chama de átrio, as 2 de baixo a gente chama de ventrículo, né? O átrio não passa para o átrio, nem o ventrículo passa para o ventrículo, né? Agora, o átrio direito passa para o ventrículo direito, quer dizer, de cima para baixo, bombeia o sangue, né? No caso, como é o direito, vai lá para o coração, vai lá para o teu pulmão, e aí do pulmão volta para o coração em cima no átrio esquerdo. Aí quando chega no átrio esquerdo, em cima, ele passa para baixo no ventrículo esquerdo, né? E quando ele bombeia esse sangue, né, ele joga para o corpo todo, para os órgãos, para o cérebro, né, para toda a nosso organismo, vamos botar assim, beleza? Então, esse ventrículo direito, lado direito, quando joga para o pulmão, a gente chama isso de pequena circulação, porque o sangue vai para trás, sofre a hematose, né, vai lá, sofre o gás, o gás que entra, o oxigênio que entra, ele fica em condições ideais para entrar no sangue, ele entra no sangue, o gás carbônico que a gente tirou do nosso organismo, ele sai na respiração, né? Quando a gente expirar, e aí esse sangue volta, né, pro coração de novo. E aí quando ele volta pro coração, ele está rico em oxigênio, que é o que o nosso organismo espera. Mas tanto o ato de tirar o gás carbônico, isso é muito importante, principalmente durante a luta, né? Quanto o ato de levar o oxigênio para dentro, isso é fundamental, beleza? E aí, quando a gente fala de força no coração, normalmente a gente se dirige sempre ao lado esquerdo, porque é o lado esquerdo, né, do ventrículo que vai fazer a força e bombear esse sangue para sair do coração. Então, quando a gente falar de as adaptações, a gente vai estar falando
especificamente aí do lado esquerdo, né? Que é para a gente entender que é a parte que vai pro nosso corpo todo, beleza? Então isso é muito importante. Então, o que você espera de um coração de uma pessoa treinada? O cara treina muito, ele treina muito jiu-jitsu. O que você espera disso? Você espera que esse coração, quando ele tiver aqui, ó, eu tô aqui, né? Agora não, porque eu já me movimentei um pouco e tá um pouquinho mais acelerado que antes. Mas no geral, eu tô aqui sentado, antes de começar aqui o vídeo, né? Paradinho. A gente espera que o meu coração, Lúcio, que treina direto, que treina bem, espero que o meu coração bata o mais lento possível no momento de repouso. Claro que a gente não está falando de 2 batimentos, está falando, né, entre 60, 50, na época que eu estava treinando muito, meu coração chegou, eu fiz um teste na faculdade e bateu acho que 45, né, estava com frequência de 45. E aí, claro, a gente tem que sempre falar para um médico, quando a gente vai no médico, que a gente é atleta, que a gente treina em alto nível, para ele entender e de repente não... E o coração está com deficiência, né? Na verdade não está com deficiência. A eficiência dele de bater é tão grande, né? De ejetar o sangue, tanto o comportamento de sangue quanto a força de ejeção, de expulsar o sangue dali, que ele não precisa bater tantas vezes para poder fazer a mesma função. Então isso faz o quê? Isso previne, isso deixa esse coração menos desgastado durante o dia. Isso é um condicionamento cardíaco. Então o que a gente faz com condicionamento cardíaco? A gente deixa o coração do aluno menos desgastado, né, nos momentos que ele não estiver treinando. E quando ele estiver treinando, a gente vai dar os estresses nesse coração para que ele realmente tenha um ganho de saúde naquele coração aí. Isso é importante o professor entender, beleza? Isso é muito importante. Então essa seria o condicionamento cardíaco. E aí, quando a gente pensa também em condicionamento cardíaco, existe uma outra coisa indireta, que a gente acaba, às vezes, não prestando muita atenção, mas faz parte desse processo, que são os vasos sanguíneos, né? Durante a nossa vida, a gente escuta falar de trombose, né? de entupimento, de artérias, de veias, de infartos, né? E aí a gente escuta várias situações nesse sentido, né? Então, assim, o que o treinamento, quando a gente pensa nesse foco de condicionamento cardíaco, ele vai permitir? Ele vai permitir que nas musculaturas treinadas, nas áreas treinadas em maior estresse durante aquele treinamento, a gente aumente a quantidade de vasos sanguíneos. Isso é fundamental, porque aquela região que está sendo treinada, tá, ela vai conseguir ter bastante irrigação. Isso permite tirar a inflamação daquele lugar com mais eficiência e também levar nutrientes para aquele lugar com mais eficiência. E em alguns casos, né, quando um desses vasos entupir, os outros que estão ali conseguem fazer aquela função e levar sangue para aquela região. E uma outra coisa também que é muito importante, quando você aumenta essa ramificação de vasos na musculatura, você faz com que a pressão arterial ela comece a reduzir um pouco. E isso é muito importante, porque tem menos resistência, que a gente chama na periferia, né? Nas extremidades, que são os órgãos. Então, se tem menos resistência, meu coração, quando bombeia o sangue espalha mais, eu tenho menos, vamos dizer assim, o sangue consegue fluir com maior tranquilidade. É pra gente imaginar assim, né? Imagina você abrindo o registro da sua casa, tá? Que aí vem num cano mais grosso, vamos pensar assim. O cano vem da rua mais grosso e aí ele entra na tua casa e ele dá uma redução. Então a pressão ali vai começar a aumentar demais. Por quê? A pressão para entrar aquela água ali fica maior, porque o cano da onde vem ele é maior, né? Ele vem reduzindo e a pressão fica muito alta. Então, imagine que se nessa entrada ali ou perto dela, você começasse a botar outros canos conectados para ir para outros cantos da casa mais rápido. Essa pressão ela diminui porque essa água vai sair com mais facilidade. Então a pressão ali naquela região ela vai diminuir. É mais ou menos isso aí que vai estar acontecendo no seu organismo através dessa quantidade a mais de vasos sanguíneos. Isso a gente está pensando em condicionamento cardíaco. E pensando em condicionamento cardíaco, se aprofundando um pouquinho mais, principalmente na parte
esportiva, né? Que aí no caso parte de exercício, e numa pessoa que não é atleta funciona porque as atividades do dia dela isso vai estar ajudando, eu aumento a quantidade, né, de estruturas dentro das células que utilizam melhor esse oxigênio. E essas regiões onde utiliza oxigênio, que a gente chama de mitocôndria, não precisa gravar isso, elas também são responsáveis por metabolizar, por utilizar, né, a gordura como fonte de energia, por utilizar parte da glicose, né, como fonte de energia. Isso é muito importante. Olha só, se eu aumento a quantidade de estruturas que utilizam oxigênio, eu indiretamente, né, também, não era o meu foco, mas estou aumentando, né, a quantidade de estruturas que vão utilizar a gordura como fonte de energia. Então, com isso, eu evito que esse meu aluno se torne um obeso, né, tenha problemas com sobrepeso, eu evito que esse meu aluno venha ter problemas com colesterol alto, né? Eu evito, né, que esse aluno tenha problemas relacionados aí a essa parte de gordura. Isso é muito importante. E aí, claro, não quer dizer que o meu aluno magro vai ficar magro demais, não. O corpo dele vai equilibrar isso, mas ele vai ter eficiência em utilizar o oxigênio e quando precisar utilizar, metabolizar a gordura, ele vai conseguir fazer isso com muita eficiência. E essas estruturas que foram criadas, que eu estou falando, né, elas também são responsáveis por reciclar energia. E aí é muito importante, porque ela recicla a energia do lactato, por exemplo, ela também recicla a energia da creatina fosfato. Tá? Lúcio, o que é lactato? De forma grossa, tá? É quando a gente sente aquela queimação quando está treinando, nas musculaturas especial, o antebraço ali, que a gente sente com mais facilidade. Essa queimação é oriunda do excesso de hidrogênio ali fora da célula, e esse excesso de hidrogênio, né, ele tá no lactato, ele foi tirado dentro da célula com lactato. Isso é muito importante. A galera fala muito de ácido lático, beleza? Isso é muito importante, tá? E ela também ajuda a reciclar uma energia que é fundamental na hora da explosão, quando eu vou fazer um golpe, quando eu vou derrubar alguém, quando eu vou entrar numa passagem de guarda com mais ímpeto, quando eu vou raspar com mais ímpeto, quando eu vou defender um golpe, quando eu vou finalizar. Esse momento de explosão, explosivo, ele utiliza uma energia que já está dentro da célula. E essa energia, ela é bem curtinha, né? Ela é bem rápida, ela acaba rápido, entre 3 e 7 segundos. Só que a gente tem uma estrutura, e você já ouviu falar dela, que é a creatina. A creatina, ela se junta com parte dessa energia, com uma molécula dessa energia, e assim que você quebra nesses 3, 7 segundos, a creatina, que a gente chama de creatina fosfato, pega essa energia e gruda ali para você quebrar de novo. Então, se eu tenho mais creatina ali dentro da musculatura, junto com essa moléculazinha de fosfato, né, se ela já está esperando ali, se eu tenho mais concentração, eu consigo colocar meu pico de intensidade num golpe, num ataque ou numa defesa muito alto. Isso é muito importante. Então, quando eu faço isso na luta, que essa creatina entregou essa molécula de energia ali, ela fica sem nada. Aí ela não pode ficar ali sem nada. O que ela faz? Vou sair daqui, vou ali do lado, que são essas mitocôndrias, são essas estruturas aí de energia. Vou sair daqui, vou nessas estruturas de energia e vou pegar uma molécula que deve estar sobrando lá para mim. Aí ela vai lá nessa estrutura, realmente está sobrando para ela pega essa molécula e traz ali para dentro da célula muscular de novo. Então essa estrutura que eu falei de energia, ela recicla essa energia e essa energia vai estar reciclada para você fazer isso de novo. Olha o que eu estou falando. A gente está falando de treino de coração e olha o benefício que toda essa estrutura vai causando no organismo do aluno. E aí, presta bem atenção no que eu estou falando. Eu falei da parte fisiológica, do que acontece por dentro. Mas por que você falou disso, Lúcio? Né? E me enrolou até que não. Que não te enrolei. Porque se eu não sei o que eu tenho que fazer no organismo, eu não consigo montar um treinamento. Eu vou montar um treinamento para melhorar o coração, tá? E o que você quer mudar dentro do coração? Não é isso? E lá no coração, né, como eu falei antes, essa cavidade lá, ela tem que aumentar a capacidade de entrada de sangue. Então, se ela aumentar o volume dela, né, o espaço interno, a gente chama isso de hipertrofia excêntrica, ela aumenta a quantidade de sangue que ela comporta.
Se entra mais sangue, sai mais sangue. E aí a gente consegue também fazer, ela aumenta a força dela, porque a capacidade que ela tem de se expandir vai ser a capacidade que ela tem de contrair. Isso também é uma lei que não vem muito ao caso aqui para explicar, mas é basicamente isso. Então, com treinamentos focado no condicionamento cardíaco, eu consigo aumentar a capacidade do coração de comportar sangue do ventrículo esquerdo e a capacidade dele de ejetar esse sangue. Isso é ótimo. Eu consigo aumentar a capacidade, a quantidade de vasos sanguíneos, né? Nas estruturas que eu estou treinando, nas musculaturas, aumenta a quantidade dessas estruturas dentro das células musculares que utilizam energia. Com isso, eu reciclo melhor a energia, com isso eu metabolizo melhor, utilizo melhor a gordura, com isso eu reciclo tanta energia do lactato, aquela acidose, aquele ácido que está saindo do hidrogênio que está saindo do exercício, quanto daqueles ataques rápidos ou defesas rápidas. Pronto, é isso que vai acontecer com o treinamento. E o que isso tem a ver com pressão, Lúcio? O que isso tem a ver com pressão? Então, galera, quando eu penso em pressão, né? Quando eu penso em pressão, tá? A pressão, toda vez que o nosso coração ele contrai, tá? Ele expulsa o sangue. E aí, assim que o sangue é expulso do coração, ele vai fazer uma pressão nas paredes das artérias. E aí isso vai trazer uma resposta de volta, tá? E isso é uma coisa. Isso é uma resposta. Essa resposta a gente chama de a pressão alta, que é a pressão sistólica. E assim que ele contraiu totalmente, quando ele está relaxando, fica uma quantidade de sangue nessa artéria. E esse sangue que fica ali, ele causa uma barreira para o próximo sangue que vai vir. Então esse sangue, ele causa uma pressão também. Essa pressão desse sangue que sobrou, a gente chama de pressão diastólica, que é a pressão baixa. Então isso é a pressão alta, isso é a pressão baixa. Se essa pressão baixa desse sangue que restou, ela for 10, por exemplo, que já está bem alta, né? Se ela for 10, né? Quando o teu coração vai bater, ele pensa assim, opa, já tem uma pressão aqui de 10. Se eu bater 10 também, o sangue não sai, tá empate, nem lá nem cá. Então isso é ruim. Então o que teu coração pensa? Vou bater 14, vou bater 15, vou bater 16, vou bater a mais do que ela, uma pressão muito maior que ela, para eu poder vencer essa pressão. Concorda comigo que isso, se ficar no dia a dia, vai cansando o seu coração? Então ele vai ter que bater ou mais vezes, que é o que acontece muito, ou com muito mais força, beleza? São as duas coisas que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. E no geral o coração acaba batendo muitas vezes para estar vencendo essa pressão. Por isso que, no geral, né, pressão alta, as pessoas às vezes têm taquicardia, tem toda uma consequência em relação a isso. Mas aí o que eu mostrei aqui, né? Eu falei dessa pressão arterial. E o que isso é importante no treinamento? Quando o nosso aluno está treinando, se a musculatura dele se contrai, né? Toda vez que a musculatura dele se contrai, o vaso sanguíneo está dentro da musculatura, tá? E a musculatura está aqui, ela está assim, o vaso sanguíneo está tranquilão aqui, ó, tá tranquilão, beleza? Tá? Isso aqui é a musculatura, isso aqui são os vasos sanguíneos. Quando a musculatura contrai, ó, eu não consigo mexer meu dedo, tá apertando meu dedo. Então esse sangue, ele não tá passando direito. Então se esse sangue não tá passando direito, sobra sangue do lado de cá. Então esse sangue que está sobrando aumenta essa pressão baixa, que é a diastólica, durante o treino, tá? Então contraiu a musculatura, essa pressão que fica nos vasos sanguíneos, ela aumenta. Então quando seu coração vai bater novamente, ele pensa, tem muita resistência, tem uma pressão já ali muito alta, vou bater com uma pressão mais alta. Por isso que a pressão de contração, de batimento, a sistólica alta, ela é maior durante o treinamento, né? Porque a pressão diastólica baixa, ela também está alta. E isso é bom, não é ruim, tá? Isso é bom, não é ruim. Presta atenção. Porém, se o meu aluno já está com a pressão alta, eu devo evitar essa contração e essa contração por muito tempo. Essa contração alta e essa contração por muito tempo. Então, durante a atividade, se meu aluno já está no dia, se ele chega com a pressão alta, a atividade tem que ser bem leve e moderada, né? E por um período maior, aproveitando o relaxamento aí da musculatura. Então, se a musculatura não se contrai muito, né? Se ela não se contrai no máximo, eu não tenho esse interrompimento
da passagem do sangue durante a contração. Então a minha pressão baixa não aumenta tanto, o que vai fazer com que o meu coração não precise aumentar tanto a pressão que está alta. Entenderam isso? Então se a pressão baixa aumenta, a pressão alta tem que aumentar, beleza? Senão o sangue volta para o coração e a pessoa vai ter aí um infarto, vai ter alguma sequela no coração, algum problema sério, beleza? Então durante o treinamento, como nas musculaturas a gente faz isometria ali, né? Para passar uma guarda, a gente faz muita força, a gente contrai bastante, então essa pressão baixa, ela é muito alta durante o treino. E a pressão alta vai lá em cima. Por que que isso é bom, Lúcio, para uma pessoa que não tem problema cardíaco, né? Por que que isso é bom naturalmente? Pensar assim, né? Hoje a pessoa chegou lá, vai fazer, por que que é bom? Porque é nessa pressão baixa, no momento de relaxamento do coração, tá? Que o próprio coração recebe suprimento de sangue nas suas artérias, nas coronárias, né? Então isso é muito importante, beleza? Por quê? Porque dessa forma, né, ele recebe sangue, ele se nutre, a musculatura do coração fica nutrida e esse coração está saudável. Agora, se ele bate muitas vezes, a pressão alta vai lá em cima e a pressão baixa não altera nada, tá? Ele bate muitas vezes e o sangue que está voltando para ele é pouco. Então ele acaba tendo problema, porque ele está sendo muito exigido e ele não está se nutrindo, tá? Ele só está expulsando o sangue e a nutrição que está chegando para ele é muito baixa, tá? Ou muito pouca, no caso. Então isso é importante a gente entender. Eu sei que o que eu estou falando aqui, talvez para você, seja algo assim, caraca, minha cabeça vai explodir. Mas é muito importante. Vê esse vídeo várias vezes, assiste, anota. Isso é muito importante para você. Tá? Eu decidi fazer isso por causa disso. Isso aqui é um conteúdo que eu tenho num curso, né? E eu tô dando aqui para vocês dessa forma muito de fácil acesso, beleza? Porque esse dia um aluno meu tava com problema de pressão, a gente tava conversando sobre isso. Um aluno faixa preta. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Então, eu peguei a ideia, né? O que o coração faz quando contrai? Ele tem uma resistência já ali, que é a pressão baixa. Então, quando ele vê essa resistência, ele tem que contrair numa força para gerar uma pressão maior do que essa resistência que ele tem, beleza? E essa força maior que ele vai fazer, né? Ela tem que passar a resistência que tem. Então, se a pressão está 8, abaixa, quando ele contrai, a outra tem que estar 10, 12, normalmente tem umas 4 aí de diferença, né? Em geral é 12 por 8, né? 13 por 9. Durante o exercício isso altera bastante aí por causa da dinâmica do exercício. Então, basicamente isso que vai acontecer. Então, isso é importante para você. Se o aluno tiver com a pressão um pouco alterada, o que ele vai fazer na aula? Ele vai evitar fazer atividades que tenham muita isometria. E aí tu vai explicar para ele, ó, evita isometria, porque se ele fizer isometria, aumenta a pressão baixa, a pressão alta vai ter que aumentar muito durante o treino, beleza? Então, ele pode fazer movimentos de técnica solto, ele pode fazer entradas de golpes com menos ímpeto, que não fique muito tempo tensionado. Então ele vai fazer uma atividade baixa. E aí, né, qual o tipo de treino que eu tenho que fazer para o meu aluno? Inicialmente a gente vai pensar sempre nos treinos longos, porque são os treinos longos que causam maior estresse de sangue passando, tanto no coração quanto nas artérias e nos vasos sanguíneos. E esse maior estresse de sangue passando nos vasos sanguíneos e nas artérias obriga o teu organismo a aumentar a quantidade de vasos sanguíneos. Então ele vai aumentar os espaços por onde o sangue vai passar. E no coração, esse sangue entrando toda hora, né? Ele causa um estresse para o teu coração entender assim, caraca, eu estou me estressando muito. O teu coração quer bater assim, ó. Ele quer fazer isso. Porque aqui ele não tem estresse. O corpo vai tentar sempre não ter estresse. E aí, durante o treino, você faz aqui, ó. Puf, puf. Ele está se estressando demais. Ele está se esticando demais. Ele fala assim, caraca, que doideira, o que está acontecendo aí? O que o Lúcio está fazendo? Cara, se continuar assim, vai ser ruim para mim. E hoje ele sofreu assim. Aí, amanhã, né, ou depois de amanhã, ele fala assim, ó, vou aumentar, porque o Lúcio fez eu me estressar assim, estressar demais, passou do ponto, então eu vou aumentar o meu espaço aqui. Tudo bem? Aí teu cérebro, não, calma aí, peraí, não vamos aumentar agora não. Pode ter sido uma vez só, ele pode ter corrido, pode ter tomado um susto, pode ter acontecido alguma coisa e ele não vai fazer isso de novo. Então, de 1 a 2 dias, se eu não der um estresse parecido com esse de novo,
o meu cérebro vai entender que aquilo foi pontual. Então tá tudo bem, não vou gastar energia por causa disso. Agora, fiz isso na segunda. Na quarta fiz isso de novo. Na sexta fiz isso de novo. Aí meu coração fala assim, aí, tá vendo? Toda hora eu tô me estressando demais. Eu preciso aumentar esse espaço. Senão eu vou me estressar demais. Eu não quero me estressar demais. Aí o cérebro, pô, realmente, você tem razão. Vamos aumentar isso aí. Aí ele aumenta a quantidade de proteínas ali, né? Pra poder aumentar, dar mais elasticidade à musculatura do coração e também gerar mais força para ela. Então, ela ao invés de partir daqui agora, ela parte daqui. Então, quando entrar o sangue, ó, ele quase não tem mais estresse. Então, ele consegue se estressar menos com a quantidade maior de sangue entrando. Consegue entender isso? Por exemplo, se antes entrasse 1 litro, chutando, não é isso não, pelo amor de Deus, tá? Se entrasse 1 litro aqui, tá? E ele tá assim, com 1 litro. Aí entrou 1,5 durante o exercício, ele faz assim, ó. Aí se ele entende, se isso está acontecendo direto, mais de uma vez, né, foi acontecendo lá durante as fases de treinamento, falou, ó, preciso de uma cavidade que comporte 1,5 litro. Aí agora, ó, ele tem menos estresse, porque ele aumentou a cavidade dele. Não é 1,5 litro não, pelo amor de Deus, tá? O coração é bem menor. Não é isso não, só estou dando um exemplo para a gente poder ter uma noção aqui. Entenderam isso? Só que essa adaptação, como eu falei, só vai acontecer se ela ficar sendo repetida. E aí entra o planejamento. Não é dar um treino, vou dar um treino pro coração hoje. Aí dá um treino longo e nunca mais volta nisso, ou demora 1 semana para fazer isso de novo, não vai causar adaptação. Se o teu objetivo é causar adaptação, então isso tem que ser crônico, tem que estar repetido. Teu planejamento tem que pensar nisso. Se teu planejamento pensa nisso, você vai causar essa adaptação, porque o teu cérebro vai entender que isso está acontecendo de forma contínua e de forma repetida, né? E ele fala assim, opa, meu coração não pode sofrer assim. Ô coração, não quero que você sofra não, beleza? Vamos aumentar isso aí, vamos melhorar isso aí, que o Lúcio deve estar maluco, não sei o que ele está fazendo agora, né? Porque antes ele só ficava ali vendo televisão e Netflix, e agora ele tá fazendo essa doideira aí. Vamos melhorar isso aí para que ele não sofra, beleza? Beleza. Aí o coração aumenta a cavidade. E agora o que você tem? Você tem um coração capaz de comportar mais sangue em cada contração. Show de bola. Você melhorou a capacidade cardíaca. Mesma coisa vai acontecer lá nos vasos sanguíneos. O sangue batendo, ele cai no teu coração. Opa, tá acontecendo alguma coisa lá, porque o sangue tá indo e eu tô encontrando alguma resistência. Vamos melhorar isso para melhorar para mim também? Claro, aqui que teu corpo fala, ó, vamos aumentar a quantidade de vasos sanguíneos aqui, porque aí alivia aqui pra gente e alivia lá pro coração, beleza? E é assim que funciona. Só que ele só vai fazer isso se isso for crônico, porque se for crônico, se for repetido, né, o nosso coração vai entender, o nosso cérebro vai entender que é necessário para a saúde dele. E aí é assim que funciona. Beleza? Então, toda adaptação ao treinamento, ela só ocorre se o nosso organismo entender que aquilo está fazendo o nosso organismo sofrer e que aquilo vai continuar acontecendo. Beleza? De tudo, seja um atleta, seja um atleta profissional, seja um atleta amador, seja uma pessoa que só está ali para praticar atividade. Se você quer melhorar o condicionamento dela, se você quer melhorar a saúde, você tem que planejar algo que vai ficar repetido de forma que, tá? Ela vai entender, o organismo dela vai entender que é necessário para ele sofrer menos. Ele vai aumentar a massa muscular, ou ele vai diminuir a gordura, ou ele vai dar mais resistência à musculatura, ou ele vai aumentar os vasos sanguíneos, ou ele vai aumentar a quantidade de proteína e enzimas em determinada região. É assim que funciona. Beleza, galera? Esse vídeo que vocês viram aqui, vocês não vão ver em lugar nenhum, isso eu tenho certeza absoluta. Já rodei aqui várias vezes aqui o YouTube e nunca vi nada voltado para o jiu-jitsu dessa forma, beleza? E aí, quais os tempos que eu tenho que fazer, Lúcio? Utilizar tempos. Vê os vídeos também que eu falo aqui sobre treinos longos, treinos curtos, mas utilizar tempos acima de 10 minutos já vão te ajudar muito. Então, planejar treinos, rolas, né? Acima de 10 minutos, bem planejados, bem organizados,
já vai te ajudar muito nisso, tá? E aí você pode criar uma sequência. Meus alunos nunca fizeram 10 minutos, então num dia fica aí 1 ou 2 semanas fazendo treininhos de 10 minutos, né? Bota 2 dias na semana 10 minutos, um dia tu bota teu treino normal, aí depois de 2 semanas tu aumenta para 15 minutos, e assim você vai chegar uma hora que seus alunos vão ter uma capacidade de fazer treinos de 1 hora ou até mais. Claro, lembra, só para você entender, meu aluno não consegue treinar 1 hora em intensidade alta. A ideia não é treinar 1 hora em intensidade alta, é treinar 1 hora. E aí ele vai achar intensidade para 1 hora. Mas um treino, um rola de 1 hora, não é igual um rola de 5 minutos. Não tem lógica. Em 5 minutos, tu vai ter uma intensidade muito maior. O cara que corre 100 metros, né, numa Olimpíada, por exemplo, o pico de intensidade que ele faz em 100 metros, ele não consegue correr daquele jeito uma maratona. Mas ele consegue, se ele correr, uma maratona, né? Ele talvez não vai ser o medalhista, com certeza não. Mas ele consegue correr uma maratona. É só ele diminuir muito a intensidade, o pico de velocidade que ele está dando. Beleza? Espero que isso ajude vocês. Salve esse vídeo aqui, curte, compartilha, comenta, tá? Que isso aqui é um diferencial para o nosso jiu-jitsu. Isso aqui realmente é um diferencial para o nosso jiu-jitsu. Isso eu tenho certeza, porque como eu falei, não tem isso em lugar nenhum. Nem na faculdade vocês aprendem isso. Isso eu também posso falar com certeza, porque nos cursos que eu dou por aí, né, eu já encontrei alunos pós-graduados que nunca tiveram isso na faculdade, com pós-graduação, até com mestrado, nunca passaram por isso na faculdade. Beleza? Então, um grande abraço, te encontro na próxima, curte, compartilha, né, manda pros amigos.